né? Essa também vai ser gravada. Então, pronto, tá gravando, né? Então, boa tarde novamente ao Ciclo Seminário Ciência para Todos, hoje com a professora Francineide Amorim. Essa apresentação vai estar sendo gravada e vai ser, em sequência, disponibilizada no canal do IFE, no YouTube, para que todo mundo possa assistir novamente e divulgar a apresentação. Então, a professora Francineide gentilmente aceitou o convite de fazer essa apresentação essa semana e vai falar hoje, né, sobre a física e a educação ambiental através do sensoriamento remoto. Sem mais delongas, professora Francineide, a palavra é sua e boa tarde. Boa tarde, Gilson, boa tarde a todos os alunos aí presentes, professores, colegas. Eu queria agradecer, né, o convite. Já veio essa semana e eu não fiz muitas modificações da palestra que eu tinha já ministrado na Semana do Meio Ambiente. Tentei dar um foco mais voltado para a educação ambiental, mas no final a gente abre, né, para discussões, e aí acho que o que ficar faltando a gente vai complementando. Só peço, Gil, se eu passar do tempo, foi entre 40 e 50 minutos, me avisa, porque no modo aqui de apresentação eu fico sem ver o relógio, e às vezes eu esqueço aqui de olhar para o celular, tá certo? Ok. Se ficar enfadonho, podem gritar aí. Se chegar para 50 minutos, eu aviso. Tá todo mundo visualizando aí? Sim. Acho que pode. Então, foi. Não sei se pode dar um zoom. Eu vou começar, vou dar o zoom. Tá Então, o bom. tema é Física e Educação Ambiental através de sensoriamento remoto. É uma palestra que um pouco do que eu vou falar hoje, um pouco não, muito, eu já falei na Semana do Meio Ambiente, mas vamos tentar aí levar para outras discussões no final. Então, aqui eu começo com o perfil da Terra, né? Aqui é como se fosse a linha do tempo, e aqui é o Facebook da nossa Terra, né? Nosso meio ambiente. E eu vejo a Terra hoje ainda tendo que escalar uma montanha bem mais alta do que essa aí, para que ela seja incluída, né, dentro da nossa educação básica, da nossa educação superior. Então, a Terra, ela ainda não está, né, não são palavras minhas, são palavras de outros autores que eu vou citar mais à frente, e o nosso meio ambiente, ele não faz parte ainda do nosso sistema educacional. Então, o nosso foco da apresentação vai ser a importância da vegetação. Porém, dentro desse foco, a gente vai tratando algumas questões. E a estrutura da apresentação, ela está basicamente um breve embasamento teórico-científico, simples, um breve embasamento sobre legislação / ensino, alguns resultados de pesquisas ambientais, e um resultado de pesquisa para a educação ambiental, que foi o resultado do pós-doutorado, do estágio de pós-doutorado que eu fiz em 2018. Então, aquela dúvida sobre a influência da vegetação do clima, sobre o clima, ou seria o clima que influencia a vegetação, ela já não existe mais. Então, com base em estudos aqui, né, do Brasil, Carlos Nobre, através de estudos de modelagem na Amazônia, ele mostra que clima e vegetação coexistem em equilíbrio dinâmico. E se você perturbar um ou outro, você vai alterar as características do sistema. Então, tanto a vegetação pode influenciar no clima, quanto o clima pode influenciar na vegetação. Então, para a gente chegar no ponto, no foco da apresentação, que é a importância da vegetação para nosso clima, para nosso equilíbrio energético,
é importante a gente falar um pouquinho sobre o Sol, né? Desmistificar um pouco a culpa do Sol, né? Principalmente no interior, o Sol sempre é o vilão, né? O Sol está quente, o Sol está queimando, está acabando com tudo. Mas o Sol está sempre lá trabalhando com sua atividade que tem um ciclo já conhecido. E, na verdade, ele não tem culpa de nada do aquecimento, das mudanças climáticas, até porque o Sol é a principal fonte de energia para o sistema Terra-atmosférica, Terra-atmosfera, né? Essa energia ela vai ser utilizada nos processos físicos, químicos, biológicos que ocorrem tanto na superfície quanto na atmosfera. Então, a Terra, assim como os outros planetas, né, vão receber energia do Sol para realizar vários processos importantes. E se a Terra recebe energia do Sol, ela também deve reemitir energia de volta para o espaço, porque se ela só recebesse energia, é claro que ela iria se tornar cada vez mais quente. Porém, a quantidade de energia que cada planeta recebe do Sol vai estar ligada à distância que esse planeta está com relação ao Sol. No entanto, o quanto o planeta é mais quente ou não, não está necessariamente ligada a essa distância ao Sol. Então, para a gente tratar da importância da vegetação, né, para as trocas energéticas na superfície da Terra, para o equilíbrio energético, a gente precisa falar de uma coisa chamada balanço de energia, balanço energético da Terra. Só que esse balanço energético, ele precisa ser considerado sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o balanço entre a Terra e o espaço, porque é esse balanço que vai determinar a temperatura média da atmosfera. Então, a Terra vai receber energia do Sol, e ela vai aquecer, e ela vai emitir energia de volta para o espaço. Esse balanço aqui global, ele é importante para entender a temperatura média do planeta. Média, né? A gente não vai focar nos detalhes, mas é em termos de temperatura média. Porém, o que se observa é que, olhando aqui para a Terra, se a gente aplicar a conservação da energia para esse sistema aqui, o quanto a Terra recebe e o quanto ela emite, eu não vou entrar muito em detalhes, a gente consegue encontrar o que a gente chama de temperatura de equilíbrio. Então, olhando aqui para essa linha da Terra, depois a gente foca nos outros, a gente pode ver que a temperatura de equilíbrio para a Terra, considerando a Terra sem atmosfera e aplicando um modelinho bem simples, com base naquela figurinha que eu mostrei antes, e utilizando a equação de Stefan Boltzmann, a gente pode chegar numa temperatura de equilíbrio para a Terra, sem considerar a existência da atmosfera, de 255 kelvins, que seria equivalente a menos 18 graus Celsius. Porém, a temperatura média, que é verificada na superfície, ela não é de menos 18 graus Celsius, e sim de 288 kelvins, que equivale a 15 graus Celsius. Então, por que é que essa temperatura de equilíbrio sem atmosfera, ela é bem menor? Porque a atmosfera, ela vai exercer um papel muito importante, né, aqui na Terra, de manter a temperatura em valores que permitam a nossa sobrevivência, né, valores bem mais agradáveis também, né. Então, se a gente observar planetas, por exemplo, como o Mercúrio, a gente pode ver que a temperatura de equilíbrio, sem considerar a atmosfera, e a temperatura média observada, considerando a atmosfera, elas são bem próximas. Da mesma forma, Marte, temperatura de equilíbrio, temperatura observada, bem próximas. E não é o que acontece com Terra e Vênus, por exemplo. Vênus tem uma temperatura de equilíbrio bem diferente da temperatura média observada. Então, o que é que causa esse comportamento em planetas, por exemplo, como Vênus e Terra? A temperatura de equilíbrio ser tão diferente da temperatura média observada. Provavelmente é essa coisinha aqui chamada de efeito estufa. Então, a radiação solar que incide aqui na superfície da Terra, parte dela é refletida de volta para o espaço, é o que a gente chama de albedo.
Porém, a radiação que a superfície absorve, ela vai ser reemitida de volta, só que uma radiação, digamos assim, diferente. Essa radiação aqui, ela chega no que a gente chama de comprimento de ondas curtas, boa parte no intervalo do visível. E ela volta para o espaço no comprimento de ondas longas, basicamente calor, radiação infravermelha, como chamamos, ou radiação de onda longa. O problema é que a atmosfera ela é praticamente transparente para a radiação de ondas curtas, mas ela não é transparente para a radiação de ondas longas. Quando essa radiação ela é emitida de volta, parte dela é absorvida pelas nuvens, aí parte vai voltar aqui para a superfície, parte vai embora para o espaço, e outros gases, como o CO2, que é um gás bastante absorvedor de radiação nesse intervalo de comprimento de onda, que é infravermelho, ele vai absorver boa parte dessa radiação, vai mandar para o espaço, mas também vai emitir de volta para a superfície da Terra. Então, a atmosfera, ela tem esse papel de manter a Terra aquecida, porém, o grande problema é, se for intensificada a quantidade desses gases de efeito estufa, então, esse aquecimento, ele pode se tornar bem maior. E aí causar grandes problemas, como a gente já observa hoje, devido a aquecimentos em algumas partes da Terra. Então, o balanço energético que eu tinha falado sobre esses dois aspectos, o primeiro é o balanço global, é esse que eu já mostrei para vocês, mas o segundo é o balanço entre a atmosfera e a superfície. Que balanço é esse? Esse balanço é relativo às trocas de energia entre a superfície da Terra e a atmosfera logo acima dela. Então, é numa escala bem menor do que o balanço que eu mostrei ainda há pouco. Então, esse balanço entre a atmosfera e a superfície é importante porque ele é a causa fundamental das condições meteorológicas. E é esse balanço que eu vou focar, tá? É o balanço da superfície, entre a atmosfera e a superfície. Que é aí onde vai entrar a importância da vegetação, da cobertura da superfície nessas trocas energéticas. Então, qualquer fator que altere essa radiação solar que chega, ou a radiação solar que volta para o espaço, ou a redistribuição dessa radiação entre a atmosfera e a superfície, ela pode afetar o clima. Então, como é que a gente pode perturbar essas trocas? Aumentando a quantidade de gases de efeito estufa lá em cima, porque eu vou ter mais calor retido e enviado de volta para a superfície da Terra. A gente pode mexer também nessas trocas, alterando bastante a cobertura da superfície terrestre. Depois dessa parte a gente vai explicar melhor como se dá essas alterações. Porém, embora eu tenha falado de clima, o foco da gente vai ser no microclima, tá? Que é uma escala local, né, e próxima ao solo. No máximo 2 metros, essas trocas, quando a gente faz os estudos. Então, para tratar o balanço de energia, existe uma parte desse balanço que é muito importante, que é o balanço de radiação. O balanço de radiação, ele vai estar totalmente atrelado a o quanto chega dessa energia do Sol e o quanto vai ficar aqui para a realização dos processos físicos. Para estudar esse balanço, a ferramenta que a gente vai estar apresentando é o sensoriamento remoto. Então, a gente vai estudar o balanço de radiação com o sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, basicamente, é a técnica de adquirir informações de uma superfície pela radiação que essa superfície emite ou reflete. Então, essa radiação vai ser captada por sensores e esse sensor vai nos dar importantes informações sobre as características dessa superfície. Esse sensoriamento ele pode ser feito a nível do solo, perto do solo, ou ele pode ser feito via dados orbitais, ou seja, o meu sensor pode estar no satélite, mas eu também posso ter sensores próximos à superfície da Terra, captando essa radiação que volta, que retorna, e estudando, né, as características dessa radiação. Então, só para a gente focar um pouquinho na importância que a gente tem que dar à questão dos gases de efeito estufa, eu trago aqui o gráfico que representa a intensidade de radiação solar, né, emitida pelo Sol,
e a intensidade da radiação terrestre emitida pela Terra. Então, para que a radiação solar, pegando só o intervalo aqui do visível, né, dos comprimentos de onda que correspondem à luz visível, a gente pode analisar o efeito de vários constituintes da atmosfera, vários gases, na absorção dessa luz, dessa radiação. Então, para a luz visível, a gente vê que aqui eu tenho a porcentagem de absorção, né, variando de 0 até 100%. Então, para essa partezinha do espectro solar, a gente pode ver que a atmosfera ela é praticamente transparente. Os gases, eles não absorvem muita coisa. Se a gente pensar em comprimentos de onda ainda menores, no ultravioleta, a gente vai ter absorção de ultravioleta, mas aí a gente não vai entrar nesses detalhes, em algumas camadas aí da atmosfera. Mas se a gente focar na radiação solar, no visível, essa radiação, ela praticamente passa direto, digamos assim. Quando a gente pensa na radiação que a Terra emite, a radiação no comprimento de ondas do infravermelho, a gente já pode observar que alguns gases, eles vão atuar absorvendo bastante. A gente tem aqui todos os comprimentos de onda mais longos. Porém, esse pedacinho aqui é a porção da radiação solar que a Terra emite, da radiação de calor, né, radiação no infravermelho, que está compreendido entre 8 e 10 micrômetros. Esse intervalo, ele é chamado de janela atmosférica, e ele também consegue passar pela atmosfera e ser registrado lá em cima pelos sensores. As outras partes da radiação infravermelha, como a gente está vendo aqui, elas são muito absorvidas pelos gases da atmosfera. Então, é aí que a gente chama a atenção para a diminuição dos gases de efeito estufa. Então, um fator bem interessante, assim, que eu acho que vale chamar bem a atenção, principalmente quando a gente for depois pensar um pouco a questão da educação ambiental, relacionada a essa interação da radiação com a superfície, é que como a atmosfera é bastante transparente à radiação solar, que é a radiação que a gente chama de ondas curtas, e mais absorvente para a radiação terrestre, que é a que a gente chama de ondas longas, a atmosfera ela é aquecida, na verdade, a partir da radiação emitida pela superfície da própria Terra. Então, se você tem um solo coberto de vegetação, as folhas ali daquela superfície vão absorver grande quantidade de radiação, impedindo a incidência direta na superfície. Então, entre a vegetação, parte da energia já vai ser consumida na evaporação. Isso vai afetar significativamente o balanço de energia. Então, se eu tiver um solo com mais vegetação, a energia que chega, ela vai ser aproveitada de uma maneira diferente do que se eu tiver um solo descoberto. Então, o que é que a gente pode quantificar utilizando o sensoriamento remoto em termos desse balanço? Então, a gente pode quantificar balanço de radiação e as componentes desse balanço, que são a radiação de onda curta e onda longa, que eu já falei. A gente pode estimar, via sensoriamento remoto, índices de vegetação, tem vários tipos de índice. A gente pode também fazer o balanço total de energia, que vai incluir o saldo de radiação, mas vai incluir outros fluxos de energia também. E a gente também pode estimar o gás carbônico, né, o CO2 sequestrado pela vegetação terrestre. São exemplos de coisas que a gente pode quantificar. Eu vou focar a minha fala no balanço de radiação, porque vou apresentar alguns resultados desse balanço. Então, basicamente, o que é o balanço de radiação? É a diferença entre a entrada e a saída da energia que chega para nós aqui da superfície, para nós aqui na superfície. A energia que vem do Sol. Então, basicamente, a equação para estimar esse balanço é essa daqui. Então, o que é que eu estimo com essa equação? Isso aqui é o net radiation, saldo de radiação, e ele vai ser quantificado pela radiação de onda curta que chega, menos a radiação de onda curta que sai. Essa radiação de onda curta que sai, ela vai ser a radiação de onda curta que chega, vezes o coeficiente de refletividade da superfície, que é o que a gente chama de albedo. Mais a radiação de onda longa que chega, radiação do infravermelho, menos a radiação do infravermelho que é emitida de volta para o espaço. Essa seria a equação do saldo de radiação.
Daqui a pouco eu vou apresentar algumas imagens já calculadas para diferentes tipos de cobertura, né, da superfície, onde estão estimados valores desse saldo de radiação. Bom, em termos de ensino, o que eu tenho feito ultimamente, não tão ultimamente, não é muito longo já o meu estudo, mas tenho tentado entrar para esse caminho, é pegar uma parte daquele balanço de radiação, que é só essa partezinha aqui do balanço de radiação, que é a radiação de onda longa emitida para a atmosfera, que é aquela que eu mostrei para vocês, né, nas discussões anteriores. Então, calcular só isso aqui em termos de ensino já ajuda bastante a conscientização ambiental. Lá na frente a gente vai mostrar os resultados. Então, essa partezinha do balanço, a radiação de onda longa emitida pela superfície, a gente calcula pela equação de Stefan Boltzmann, que a gente estuda lá na física, né? Também na física da educação básica, ela também faz parte dos conteúdos de física do terceiro ano. Então, basicamente, a gente encontra a radiação emitida multiplicando a emissividade da superfície pela constante de Stefan Boltzmann, pela temperatura da superfície à quarta potência. Esses dados a gente obtém de satélite e a gente utiliza softwares específicos para fazer o cálculo dessa radiação em forma de imagem. Então, o saldo de radiação, ele é muito importante porque o saldo de radiação, RN, ele é repartido em diferentes processos físicos e biofísicos. Então, esse saldo é o que fica, né, para a superfície, ele vai ser utilizado para aquecer o ar, para aquecer o solo, para evaporar água da superfície planta mais solo e para realizar fotossíntese. Como essa porcentagem para fotossíntese é pequena, é 3%, ela é desconsiderada normalmente aqui na equação do balanço de energia. Mas, basicamente, o saldo de radiação, que é esse que a gente mostrou agora, ainda há pouco, como calcula, ele vai ser repartido para esses outros processos. Isso aqui seria o balanço de energia à superfície. Outra coisa interessante também, que dá para estimar por satélite, é o índice de vegetação por diferença normalizada. Então, esse índice de vegetação, ele vai dar a porcentagem de vegetação que existe em um determinado local, né, estimando dados, usando os dados de satélite. Basicamente, a gente estima esse índice com base nas energias refletidas nos comprimentos de onda do visível e do infravermelho. Então, se a gente tem uma vegetação saudável versus uma vegetação mais doente, né, mais escassa, a gente vai ter porcentagens de radiação refletidas de formas diferentes. Então, com isso, dá para estimar a quantidade de vegetação que tem em determinadas superfícies. Então, uma mensagem que eu deixo é que preservar a cobertura da superfície significa aproveitar melhor a energia que vem do sol. Então, se eu tenho muita vegetação, eu vou pegar aquela energia que chega, eu não, né, a superfície, e a superfície vai utilizar para os processos físicos e biofísicos. E não simplesmente vai fazer com que aquela energia aqueça a superfície e seja emitida de volta para o espaço. Porque quando isso acontece, quando a gente tem um solo descoberto, aquela energia que volta para o espaço, já no comprimento de ondas do infravermelho, ela vai ser absorvida pelos gases de efeito estufa. Quanto mais gases de efeito estufa, mais calor vai ficar retido na superfície da Terra e mais o efeito estufa vai se intensificando. Bom, eu vou mostrar bem rapidamente esses exemplos em grande escala, porque depois eu vou apresentar os meus resultados numa escala menor. Mas, se você entrar no site da NASA, você consegue ver mapas gerados com a radiação que é refletida pela superfície ou com o calor, radiação infravermelha, emitida pela superfície da Terra. Se você entra também no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, você também tem como procurar, obter informações de mapas gerados sobre o calor emitido pela superfície da Terra. Porém, essas escalas, elas muitas vezes não permitem a gente fazer um estudo de regiões que a gente tem interesse.
E aí, sabendo utilizar as técnicas de sensoriamento remoto, a gente pode fazer um recorte de qualquer região do globo que nos interesse e fazer esses estudos e gerar mapas semelhantes a esses, porém, em uma escala menor. Bom, então, como o tema da palestra está voltado um pouco para a educação ambiental, eu vou parar um pouco de falar da questão da vegetação e entrar na educação ambiental. E a educação ambiental? Onde é que ela entra nisso tudo? Então, a gente tem uma lei, a Lei 9795/99, que legaliza a educação ambiental no Brasil. Então, desde 1999, que a educação ambiental é lei. E, depois dessa lei, surgiram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, as DCNEA, já em 2012, um bom tempo depois, né, da existência dessa lei. E essas diretrizes, elas trazem alguns caminhos, algumas orientações de como implementar essa educação ambiental nas diversas modalidades de ensino. Então, essas DCNEAs, elas estabelecem que a dimensão socioambiental precisa estar presente no currículo de formação inicial e continuada dos professores da educação básica, respeitando a diversidade local de cada região do país. Essa diretriz orienta que os professores em exercício precisam receber formação complementar para o cumprimento dos princípios e objetivos da educação ambiental. Então, quem está em formação precisaria ter uma formação totalmente comprometida com a educação ambiental, e os que já estão atuando precisariam receber essa formação complementar. Então, o que é que essa lei traz? O que é que essa lei diz? Ela diz que as atividades na educação em geral, elas deveriam cumprir, né, uma série de ações, realizar uma série de ações. Eu destaquei algumas, mas uma delas que eu chamo a atenção aqui é a produção de material educativo, a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área ambiental. Então, a lei, ela traz vários detalhes sobre várias perspectivas, mas a busca de material educativo, produção de material educativo é uma que eu chamo a atenção, por quê? Porque se a gente for para os livros, tanto da educação básica quanto da educação superior, eu estou falando aqui com foco nos livros de física, que são os que eu tenho um pouco mais de conhecimento, eles não têm esse foco na educação ambiental. Questões ambientais, elas aparecem como apêndices ou uma ênfase muito pequena dentro do próprio livro. Então, a produção de material educativo, ela é importante porque vem complementar essa lacuna que existe nos livros didáticos, tanto da educação básica quanto da educação superior. Então, essas diretrizes para a educação ambiental, ela também destaca que a educação ambiental nos currículos, tanto da educação básica como dos cursos de formação em nível superior, elas podem ocorrer pela transversalidade, um tema transversal que vai ser trabalhado. Também pode acontecer como conteúdo dos componentes já constantes no currículo. Eu destaquei essa parte, que é mais ou menos a proposta que eu trago, é pegar um conteúdo que existe no currículo e transformar esse conteúdo num viés que trate e que trabalhe a educação ambiental. E ela também pode se efetivar pela combinação entre transversalidade e tratamento dos componentes curriculares. Só tem um detalhe que eu chamo a atenção, é que a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina ou componente curricular específico, devendo a dimensão ambiental constar dos currículos de formação de professores em todos os níveis e em todas as disciplinas. Na lei traz que ela poderia existir como disciplina em cursos de pós-graduação específicos, mas nas graduações e na educação básica, a educação ambiental ela não deveria estar como disciplina, mas sim como uma ação, como vestir a camisa do curso, da escola. A educação ambiental devia fazer parte de nós, não é o que acontece. Normalmente a gente cria uma disciplina, também, digamos assim, um remendo, né, como se diz na minha terra, vamos dar um jeitinho aqui e colocar pelo menos a disciplina.
mas ela não deveria constar como uma disciplina específica, mas sim perpassar todas as disciplinas, para que isso realmente fizesse parte de nossa prática, né, de nossa educação mesmo. Então, eu trago aqui também, chamar atenção para a educação ambiental não formal, que é aquela educação ambiental a partir de ações para a coletividade, né? Mesmo fora dos espaços formais de aprendizagem, escola, academia. Então, essa educação ambiental não formal, ela vem trazer para o poder público, em níveis federais, estadual, municipal, incentivar essa educação ambiental. Então, é lei, está lá desde 1999. Isso não é para ser trabalhado só por nós professores, mas deve vir de outras esferas também, inclusive do governo federal. Né? Acho que é uma reflexão que, para o momento que a gente está vivendo, de desgoverno, de um ministro do meio ambiente com ações que acho que todos já conhecem, não vou entrar em detalhes. Então, cabe refletir que, além de tudo, estão descumprindo também a lei, mesmo que não seja algo que a gente acredite, mas pelo menos a lei está aqui para que seja cumprida, né? Mas nem isso está sendo feito. Então, para o poder público, fica a responsabilidade de trabalhar em campanhas educativas acerca de temas ambientais, executar programas e atividades vinculadas à educação ambiental em espaços não formais, incentivar a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental, sensibilizar a sociedade para a importância das unidades de conservação. Eu destaquei isso aqui porque eu vou falar de unidades de conservação lá nos resultados. A sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas a essas unidades de conservação, a sensibilização ambiental dos agricultores, porque agro não é pop, agro não é tudo, embora a gente precise da agricultura, claro, a população aumenta a cada dia e a gente precisa cada vez mais de alimentos, porém, a prática da agricultura, ela também precisa ser embasada em técnicas que visem a maior preservação possível da vegetação nativa, também. Porque mesmo se eu pegar um ambiente de vegetação nativa e desmatar para criar um ambiente com uma cultura, eu vou estar cobrindo o solo com vegetação. Eu vou tirar uma vegetação para colocar outra. Então, eu posso imaginar que isso não vai causar problemas. Porém, vai. Já vai haver uma mudança no balanço de energia considerável quando eu troco vegetação nativa por culturas. E incentivar o ecoturismo. Então, a gente falou aqui da legislação, as diretrizes para a implantação dessa educação ambiental, né, tanto na educação superior quanto na educação básica, a implantação, o incentivo à educação ambiental nos espaços não formais, que já é de responsabilidade dos governos. E eu queria trazer alguns referenciais teóricos com relação ao ensino, que podem justificar essa necessidade de trazer a educação ambiental para o ensino. Então, para justificar utilizar a educação ambiental no ensino de ciências ou especificamente da física, a gente pode utilizar o referencial do Freire, com certeza, porque a gente, a pedagogia freiriana, né, ela vai incentivar um ensino dialógico, contextualizado e ético-político. Isso aqui tem tudo a ver com inserir a educação ambiental no nosso ensino. O Delis Oikov, que já é físico mesmo, mas ele trabalha muito a questão da dimensão da educação ambiental no currículo, porém com um viés político, um viés de questionamento, do aluno ser autor do processo, propor mudanças. E também um referencial que eu utilizei no meu trabalho do pós-doutorado, o do Moreira, que também é físico, com a questão da aprendizagem significativa crítica, porque ele traz a importância de aprender com criticidade
E ele traz também a importância de abandonar o material único, de sair do livro-texto, de buscar apoio em outras fontes, outros materiais também, para dar suporte ao processo de ensino. Então, se a gente pensar numa educação ambiental e a gente ficar preso completamente ao livro-texto, provavelmente, muito provavelmente, a gente não vai conseguir o nosso intento. E sobre o ensino de física e educação ambiental, o que é que existe? Infelizmente, muito pouca coisa. Apenas 0,52% dos artigos publicados nos respeitados periódicos Revista Brasileira de Ensino de Física e Caderno Brasileiro de Ensino de Física tratam da educação ambiental, revelando essa lacuna que existe com relação à educação ambiental dentro da área de ensino de física, o que é uma coisa estranha, porque a física explica muitos problemas da atualidade, muitos problemas que são detectados, e ela fica muito distante do comprometimento com essa educação ambiental em termos de ensino. Ela acontece mais na questão da pesquisa mesmo, né, pesquisa dura, como se diz, mas quando a gente vai para ensino, isso fica muito distante. Alguns trabalhos também trazem que professores não se sentem aptos para abordar a temática ambiental e atribuem essa condição à falta de uma formação adequada. Eles não sentem que tiveram essa formação durante sua graduação e, por isso, justificam que também não utilizam na educação básica. E a temática ambiental, em virtude de tudo isso, ela fica muito reduzida à superficialidade e ao famoso discurso do politicamente correto, muito aquém da profundidade que a discussão exige. Chamo a atenção para esse texto que me chamou muita atenção. As complexidades inerentes à temática ambiental não podem ser compreendidas de forma significativa por parte dos estudantes se o processo educativo, nesse contexto, estiver focado apenas em modificações comportamentais. Se a gente só falar ou ficar no discurso do politicamente correto, muito provavelmente a gente não vai conseguir atingir o intento de uma educação ambiental. Porque se a gente não sente que aquela coisa faz parte de nós, do nosso meio ambiente, infelizmente aquilo morre por ali mesmo. É como a maioria dos conteúdos que a gente aprende para passar na prova e depois esquece. Eu trago um exemplo aqui, sem querer ser indutivista, mas um exemplo particular, assim, que eu lembro muito desse exemplo quando eu li essa parte desse artigo. Todas essas citações que eu peguei são de revistas de B1 para cima, são revistas bem conceituadas, e eu lembro muito de uma situação quando a minha filha, que hoje tem 7 anos, tinha 4, e a escola dela trabalhava por projetos. E ela chegou muito animada em casa, me contando sobre o projeto que estava sendo trabalhado era o patinho feio. E ela falou uma coisa que me marcou muito, ela disse: mamãe, se a gente jogar lixo no rio, a mamãe pata vai comer o lixo, ela vai morrer e os patinhos vão ficar sem mamãe. Aí eu pensei, essa professora conseguiu trabalhar a educação ambiental muito bem. Por quê? Porque ela conseguiu sensibilizar a partir da realidade daquela criança o que é que a não preservação do meio ambiente pode ocasionar. E ela conseguiu sensibilizar a criança como? Para a criança perder a mãe o fim. Então, ela associou preservar o meio ambiente para que a patinha não morra, para o patinho não ficar sem mãe, coisa que ela também sentiria muito, né, enquanto uma criança. Então, eu trago esse exemplo para casar com essa citação, porque eu acho que se não fizer parte de nós, se não fizer parte das nossas ações, do nosso meio, fica muito difícil incorporar isso como educação ambiental. Passa a ser apenas mais uma ação, apenas mais um conteúdo aprendido ou decorado para passar na prova. Então, eu trago aqui alguns resultados para o saldo de radiação, eu vou passar um pouquinho rápido, ainda tem mais outros lá, que é mais para a parte de ensino. Então, esses primeiros resultados, eu não trabalhei com questão de ensino, são resultados na época do meu mestrado, e eu trago a diferença que acontece no saldo de radiação quando a gente troca cerrado por cana-de-açúcar, que é uma cultura, por exemplo. Então, o saldo de radiação, aqui eu tenho várias
vários retângulos de uma área lá de São Paulo, onde foram estimados os saldos de radiação para vários dias do ano, compreendendo de janeiro a dezembro. Esse saldo de radiação, ele vai variar de acordo com a época do ano, a incidência de radiação solar, etc. Não é uma coisa constante, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas ele varia bastante a depender da época do ano. A gente tem aqui os valores em watts por metro quadrado. Eu não coloquei aqui, perdão, a unidade. Mas o que não varia, esse saldo ele varia a depender da época do ano, a incidência de radiação e vários outros fatores. Porém, o que não varia é que, se você troca vegetação nativa por cultura, você vai ver que onde tem vegetação nativa, o saldo de radiação é sempre maior. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa primeira elipse, ela é Cerrado Pé de Gigante, é uma área de cerrado, e essa aqui é a usina Santa Rita, é onde a gente tem uma plantação de cana-de-açúcar. Então, embora a gente tenha vegetação nos dois ambientes, onde a gente tem vegetação nativa, a gente tem um maior valor de saldo de radiação do que onde a gente tem cultura. Então, mesmo em dias que essa situação muda, é uma época de inverno, verão, ou depende, né? Inverno e verão vai fazer diferença dependendo de que região a gente esteja, né? Aqui do Brasil. Mas a incidência de radiação solar, ela vai ocasionar modificações. Porém, como a gente está vendo, a gente tem as manchas de saldo de radiação maiores, onde a gente tem vegetação nativa. Da mesma forma, se a gente pensar em Caatinga, que é uma vegetação muito desprezada, tadinha, por boa parte das pessoas, elas acham que a caatinga não serve e muitas vezes cortam para usar como lenha. Porém, a caatinga, mesmo com aquele período de dormência que ela fica na época da escassez das chuvas, ela tem uma importância muito grande também no balanço de energia. Então, se a gente fez aqui um estudo comparando uma área de caatinga degradada com a área de caatinga preservada. E aí, a gente observa, claro, onde a gente tem caatinga preservada, a gente vai ter maiores valores de saldo de radiação. Onde a gente tem mais vegetação, logicamente, a gente vai ter maiores valores de saldo de radiação. Porém, mesmo a caatinga degradada, ela exerce uma importância nesse balanço energético. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma área degradada, onde eu tenho essa bolinha, e aqui eu tenho a área em recuperação. E a gente tem saldos de radiação sempre maiores, onde eu tenho uma quantidade maior de vegetação. Aqui eu trago a questão de um índice de vegetação estimado por dados de sensoriamento remoto. Então, a gente tem aqui, dentro do estado aqui da Paraíba, a gente tem a mesorregião do Agreste, e aqui a gente tem a microrregião do Brejo, que é uma região bem úmida e bem vegetada. Então, a gente pode calcular o índice de vegetação por diferença normalizada, é aquele índice de vegetação que eu mostrei anteriormente, e a gente também pode calcular o CO2 captado por vegetação. A gente pode observar aqui que, onde eu tenho maiores índices de vegetação, eu sempre vou ter maiores quantidades de CO2 sequestrado, né, pela vegetação. Se eu sequestro CO2 para a vegetação realizar fotossíntese, vantagem, melhor do que ele estar lá em cima, captando o calor que volta e aquecendo ainda mais a superfície da Terra. E a gente pode, quando a gente coloca faz um gráfico dos valores pontuais do NDVI, índice de vegetação, versus a temperatura da superfície, a gente observa que, independente de ser na área em recuperação ou na área degradada, a gente tem uma correlação negativa. Então, quanto maiores o valor da temperatura, menos vegetação eu vou ter. Então, alguns resultados aqui, já para a questão mais do ensino, eles envolvem apenas mapas que trazem a radiação no infravermelho. Então, pensando no ensino, calcular o saldo de radiação da forma que eu mostrei anteriormente,
não é muito prático, porque aquela equação que eu apresentei do balanço de radiação, ela envolve muitas variáveis e muitas particularidades que ficam difíceis de operacionalizar em termos de ensino. Fica muito técnico. Então, pegando só a parte da radiação do infravermelho, radiação de onda longa também, né, como posso chamar, a gente a gente apresenta o óbvio, na verdade, mas tem muita gente que nem no óbvio acredita. Então, quanto mais a gente tentar mostrar o óbvio, melhor. Então, os resultados eu vou apresentar essa parte aqui, que foi do PIBIC, do primeiro PIBIC que eu tive aqui, né, rendeu os TCCs de 2 alunos, e depois eu vou apresentar a parte que eu já gerei lá no pós-doutorado. Então, esses resultados, eles estão no material que você pode encontrar disponível no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse site, ele contém várias publicações voltadas para o ensino de física, e aí o meu trabalho está aqui, sensoriamento remoto como forma de contextualização e prática da educação ambiental na disciplina física. Então, entrando aqui, o site tem essa cara, você pode baixar o texto, ele tem acho que 116 páginas, e o texto é esse aqui, a capa dele. Ele traz um referencial teórico ensino, baseado na teoria de Michel de Certeau e do Marco Antônio Moreira, e traz os princípios físicos do sensoriamento remoto e também as imagens, como gerar as imagens de satélite. Tem um tutorial no final que eu explico passo a passo, desde você baixar a imagem até você gerar o seu mapa com legenda e do jeito que lhe interessar. Bom, então esse primeiro caso aqui é a mesorregião aqui do sul do Ceará. Pegando aqui esse mapa, né, eu peguei na Wikipedia, a fonte está aqui embaixo, eu não vou voltar não, está bem pequenininho. Mas aqui o Ceará, eu tenho aqui na pontinha, né, onde a gente está aqui, a mesorregião do sul cearense, aqui estamos todos nós, Brejo, Juazeiro. Então, o que é que a gente fez? A gente pegou essa mesorregião para recortar e ser a nossa área, né, de estudo. Então, dentro dessa mesorregião, a gente tem uma riqueza muito grande, que é a Floresta Nacional do Araripe. Isso aqui é de uma tese de doutorado, que é Neto, se eu não me engano, e eu trouxe porque ele traz a delimitação da Floresta Nacional do Araripe, e a gente pode ver essa delimitação bem parecida com o recorte que ele traz, só que ali eu tenho uma delimitação desenhada. Aqui eu tenho uma delimitação física. Por quê? Porque eu tenho uma imagem, aqui eu tenho a imagem da radiação de onda longa, no comprimento do infravermelho, como eu já disse. Então, eu tenho radiação de onda longa emitida em watts por metro quadrado. E aqui, se eu for associar onde eu tenho mais vegetação, aqui é onde eu tenho maiores valores de NDVI, eu vou ter menores valores de radiação do infravermelho emitido de volta para a atmosfera. Então, menos calor enviado de volta significa mais energia convertida beneficamente ali dentro daquele sistema. Então, aqui, quando a gente pega uma imagem de 2006 e outra de 2016, aqui eu tenho agosto de 2006 e agosto de 2016, nós podemos ver que, além do índice de vegetação estar menor, 10 anos depois, a gente também teve uma diminuição aqui, ó, e áreas que antes estavam emitindo menos calor para a superfície, agora estão emitindo mais calor de volta para o espaço. Aqui eu apresento os resultados gerados já no pós-doutorado, como lá estava na região do Rio Grande do Sul. O que é que eu pensei? Eu não conhecia muito a região e eu tinha que trabalhar alguma coisa com sensoriamento remoto que eu pudesse levar para o ensino. Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no Ceará. Eu peguei o estado do Rio Grande do Sul, analisei as mesorregiões nas quais o estado do Rio Grande do Sul está dividido, e escolhi essa mesorregião 3 aqui, que é a mesorregião metropolitana de Porto Alegre, porque a universidade onde eu estava estudando está justamente inserida nessa mesorregião. Então, eu peguei essa mesorregião para estudar. E dentro dessa mesorregião, eu escolhi algumas unidades de conservação ambiental. Foi o que eu imaginei. Lá já é muito vegetado, é uma região muito rica
em termos de cobertura verde da superfície. Então, eu pensei, o que é que eu vou fazer para conseguir tirar alguma coisa daqui? Então, veio a ideia de estudar as unidades de conservação, que muitas vezes estão dentro, né, já de alguns centros urbanos, próximos a alguns centros urbanos, e ver se essas unidades de conservação apresentavam diferenças, né, de temperatura, radiação do infravermelho também, em relação aos centros, às partes mais urbanizadas. Então, aqui eu vou apresentar só esse resultado, para não me alongar muito. Então, estão gerados aqui mapas de radiação de onda longa para 2006 e 2016, da mesma forma que eu fiz para o Ceará. Aqui é a mesma coisa, radiação de onda longa de 2006 e 2016, porém, como lá a gente vê as estações do ano acontecerem, a época de inverno, as temperaturas, elas são muitíssimo diferentes da época de verão, por exemplo. Então, uma legenda que eu criasse, mesmo que fosse bem pequenininha, com intervalos bem pequenininhos, e eu jogasse essa escala que eu criei em cima dessa imagem aqui, que era no mês de janeiro, ela não servia para o mês de agosto, porque o intervalo era muito diferente. Então, eu tive que criar duas legendas diferentes, e eu trabalhei imagens de janeiro e imagens de agosto. Então, pegando essa primeira imagem aqui eu tenho Porto Alegre, a região de Porto Alegre, e eu tenho aqui uma unidade de conservação ambiental chamado Parque Estadual do Jacuí. Eu vou focar só nesses dois. E a gente pode observar que, olhando aqui a legenda, né, à medida que crescem aqui os valores de radiação do infravermelho emitida, onde a gente tem o Parque de Conservação Ambiental, a gente tem menores valores de radiação de onda longa emitida do que onde a gente tem as regiões que não têm vegetação. Então, quando a gente analisa a distância de 10 anos, você pode observar que a quantidade de radiação emitida ela é bem maior. Aqui, em 2006, a gente tinha valores menores de radiação de onda longa emitidas do que a gente tem agora aqui em 2016. Então, é essa a minha mensagem, né? Vamos cuidar do nosso meio natural, né? O que alteramos aqui embaixo vai vir como resposta do sistema, que vai buscar um novo estado de equilíbrio. E para buscar esse novo estado de equilíbrio, a temperatura média global, ela vai ser bem maior. Então, mais calor, só dos abraços, né? Quando essa pandemia passar. Então, cuidem-se, quem puder, fique em casa, e eu agradeço a atenção, a paciência de vocês, e espero aí questões, e obrigada. Ok, professora Francineide, parabéns pela apresentação, e foi uns 50 minutos mesmo, viu? Você cravou os 50 minutos. Eu nunca consigo ser resumida, é um problema, eu tenho que trabalhar meu poder de síntese muito ainda. Então, parabéns, foi uma excelente apresentação. Acho que todo mundo conseguiu ter uma visão um pouco melhor, né, sobre meio ambiente, questão do que é qual é o impacto, né, da luz do sol que chega, a luz que é refletida, e tudo passa por aí, né, balanço energético. E quando nós alteramos a nossa vegetação, quando nós desmatamos, nós alteramos esse balanço energético. E aí nós vamos ter que pagar um preço por isso, né? Em geral, esse preço ele demora a chegar, mas quando chega, né, com as alterações climáticas crescentes, então aí as mensagens dos organismos internacionais falando que até o final do século, né, nós podemos ter grandes variações. Então, quando você mexe em um microclima, mexe no outro, a mexida em vários microclimas pode, no final, mexer no clima como todo da Terra. Para não me alongar, né,
Eu vou aqui ler aqui uma mensagem que o professor Alessandro escreveu durante a sua apresentação, dizendo que, além do Demetrio Delisokov, também temos o Décio Auler, não sei bem qual é a origem do nome, Fernanda Osterman, Marta Marandino e outros tantos, que compõem, né, o núcleo da área de ensino. Bom, tem algumas mensagens aqui de aí, agradecimento e parabenização. E eu abro aqui para que vocês possam também fazer perguntas, pessoal. Alguém quer fazer perguntas, ou se preferirem, podem fazer inscrição pelo chat, que aí eu vou controlando aqui a sequência de perguntas. Eu prefiro fazer a pergunta oral, professor. Ok. Pode ficar à vontade, professor. Bom, primeiro eu queria agradecer pela fala da professora Francineide, que eu achei bastante importante e produtiva. Acho que ela faz a gente pensar sobre a atualidade do mundo e como ele vem se colocando, e como nós viemos nos colocando neste mundo, né? E aí eu trago uma questão que hoje de tarde eu falava junto ao grupo de pesquisa, que é relativo ao cuidado de si. E quando eu falo em cuidado de si, é um conceito que é muito antigo, ele é um conceito grego, né? Ainda platônico, né? E, bom, o cuidar de si significa cuidar de ti para que tu consiga cuidar da sociedade. Isso foi mais ou menos o que a professora Francineide falou a respeito dessas interferências climáticas, né? E aí ela cita o professor Demetrio Delisokov, e eu fiz as citações dos demais professores, porque são todos expoentes da área de ensino de física, professora Marta Marandino lá da USP, professor Décio Auler também da UFSC, na Federal de Santa Catarina, né? Fora a Fernanda Osterman, que é lá da URGS também, e, bom, o povo lá que trabalha com essas questões. Mas o professor Décio Auler e alguns outros da área da física, trazem ainda na década de final dos anos 70, início dos anos 80, uma questão muito importante para nós, que é o ensino num viés ciência, tecnologia e sociedade. E aí, então, a minha pergunta vai nesse sentido, que é saber o que a professora pensa a respeito do uso, né, dos desdobramentos da ciência, tecnologia e sociedade para um viver melhor. E se essa ciência que nós temos hoje no ensino médio serve para a sociedade que nós temos. Era isso. Obrigada, Ale, obrigada pelos nomes, né? Esse professor que você citou é Décio, né? Eu não conhecia. A Osterman eu conheço. Com certeza, Ale, esse referencial, eu não tenho muita leitura do viés, né? Ciência, tecnologia, sociedade, em termos de leitura mesmo, né? Para usar mais formalmente, né? Fundamentar mais formalmente, mas ele cai muito bem para essa temática. Por quê? Porque, em certa medida, é isso que tu falou, entendeu, Fran? Eu só não li os referenciais, mas, inclusive, os que usam CTS são freirianos e usam a perspectiva freiriana na CTS, né? Eu só não cheguei a ler a perspectiva mesmo CTS, mas sei que ela cabe sim. Inclusive, o Delisokov trabalha muito com essa perspectiva, e eu entendo que, sem trabalhar nesse viés, fica praticamente impossível trazer essa conscientização. E, respondendo à tua pergunta, em relação ao que a educação básica está fazendo, eu acho que não serve. Pelo menos da forma como eu estudei e como eu vejo o que acontece. Até hoje eu ainda olho aí os cadernos dos meninos e a gente vê que é aquela mesma coisa de decorar a equação, de aplicar a equação e chegar numa resposta correta. E como o professor Moreira fala, ensinar a partir de respostas corretas, a gente nunca vai conseguir uma aprendizagem significativa, né? A gente aprende com perguntas e não com respostas corretas.
tendo que fazer imensas listas e pronto, e sem questionar. Não estou dizendo que não precisa dar listas. A gente, como dizia meu professor, tem que ter uns 80% de transpiração e uns 20% de inspiração para estudar. Tem que ralar. Mas, assim, o contexto é o que falta. O contexto fica muito, muito aquém da necessidade que o problema exige, né? A gente não se vê que o que a gente estuda serve para a nossa vida. E eu fico vendo, eu estava pensando na Semana do Meio Ambiente, o palestrante que falou das agroflorestas, que tem muita experiência prática com a coisa, ele deu uma aula tão boa que, assim, muitos professores doutores que eu tive, que eram para falar aquilo para a gente, eles não falaram. E eles talvez nunca tiveram aquela percepção que aquela pessoa que está ali dentro do meio tem, que trabalha com reflorestamento, com fazer as culturas junto da vegetação nativa, o quanto isso é importante para o meio ambiente. Então, assim, trazer esse cunho prático da realidade para dentro da escola, eu acho que é urgente, é uma coisa que já não tem mais nem graça, né, a gente falar. Mas do jeito que a escola é hoje, eu não vejo sentido para o professor de física hoje, na educação básica, do jeito que se faz, do jeito que a gente trabalha. Porque se é só para memorizar e fazer conta e não usar isso para nada, tem outros meios que não seja a escola. Ô, Fran, só complementando, Fran, só para a gente pensar juntos os dois, eu fico pensando aqui, olhando aqui para o uso das máscaras na atualidade, que se faz tão necessário, e como as pessoas usam cotidianamente essas máscaras. Aí tu vê o pessoal metendo a mão na máscara, baixando máscara como tiara na cabeça ou como colar no pescoço, que eu não entendi por que eles põem em lugares tão variados. É que a gente percebe que o ensino de ciências que nós temos, a química, a física e a biologia que nós temos na escola, não dá conta de interpelar essas pessoas e fazer com que eles entendam da necessidade mínima que nós temos, que é o anteparo físico, a máscara, para se usar e para não se contaminar. E aí eu realmente questiono, e eu penso exatamente isso, eu não estou dizendo que nós não vamos calcular mais nada, entendeu? Não, porque ciências, um dos pilares que são basais para o ensino das ciências é tu saber calcular, é a nossa linguagem, como nós nos expressamos, né? Seja no teorema de Bernoulli, seja na equação de Le Chatelier, seja onde for, é como nós nos expressamos. Mas, de qualquer forma, nós precisamos também ter um adensamento dessas discussões para que as pessoas entendam minimamente, por exemplo, o porquê tu usa uma máscara e por que tu não pode usar ela nem como tiara, nem tampouco como colar. Entende? E aí eu vejo que realmente a nossa educação está falhando. E eu vou te agradecer mais uma vez pela tua fala e agradecer pela resposta, que foi muito legal. Obrigado. Ale, só complementando, muito obrigada, viu, pelos acréscimos, pela partilha. Você tem toda a razão, né? Qual o papel da gente? Qual o papel da ciência? Qual o nosso papel enquanto professores? Porque eu fico me perguntando, pessoas que estudaram comigo na mesma universidade que eu, hoje têm atitudes assim de apologia a coisas anti-ciência, que eu fico triste, eu fico mal, assim, às vezes eu fico com taquicardia mesmo de se entender, porque é que essas pessoas que estiveram no mesmo ambiente que eu estive, tiveram a formação semelhante, elas hoje têm, pessoa formada em física mesmo, tem um discurso que é totalmente anti-ciência. Então, assim, se a gente só prezar pelos cálculos e só, a gente vai estar justamente colaborando com esse tipo de coisa. Se a gente não levar essa reflexão, para que serve essa ciência, a gente vai acabar colaborando com a descrença na própria ciência, que é o que está acontecendo hoje. Porque quem não está crendo na ciência, não é só o meu pai e minha mãe que estão lá no sítio plantando milho, não. Pelo contrário, é muita gente que estudou e pessoas que estudaram com você,
Então, aí eu me pergunto, onde foi que eu errei? Onde é que nós erramos? E o que é que a ciência, como é que está sendo a educação em ciências, né? Então, a questão é questionar para entender o conflito, deixar o conflito acontecer no nosso cognitivo, eu entendo que é o principal passo que tem que acontecer. Se a gente só mostrar o que é correto e eu quero a resposta correta, a gente cria robôs que são facilmente manipulados. E acaba acontecendo como essas pessoas que muito nos entristece, pessoas com formação acadêmica e com atitudes totalmente anticientíficas, inclusive pessoas formadas na física. Mas obrigada mesmo, Ale, pelas tuas considerações. Eu só complementaria, Ale, quando você diz, eu não sei porque que botam máscara em tudo quanto é canto, é a mesma, quando você descobrir essa resposta, você responde a outra pergunta, que é mais antiga. Por que que motociclista anda com capacete no cotovelo? Ou seja, Nem protege a cabeça, nem protege o cotovelo, mas faz quebrar o braço numa queda. ainda atrapalha, né, os movimentos. É, enfim. Alguém que gostaria de fazer outra pergunta, pessoal? O Pé Argentino no chat, ele pediu para fazer uma pergunta. Então, por favor, argentino, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Boa tarde. A pergunta é rapidinha. É o seguinte: é verdade que o professor ele tem que fazer essa ponte mesmo com o real, principalmente na área de física, que é um assunto que às vezes a gente negligencia, né, e vai só dando fórmulas e conteúdos, e a gente acaba deixando para trás o essencial, né, que é fazer o aluno inserido. Isso faz com que ele se afaste e perca o interesse pela física. Bom, por muito tempo eu tive essa convivência de fazer minhas aulas assim, né? Não levava em consideração muito, por exemplo, o meio ambiente, ou não levava em consideração o fator de porque a máscara não deve ser jogada na mesa quando chegar da rua, né? E outras coisas. A pergunta é, eu estou tendo uma oportunidade maravilhosa de retornar à faculdade e ter contato com professores excelentes, principalmente assim, que eu tenho mais contato com pessoas da física, né? Com as aulas de Gilson, onde a gente tem contato com programas computacionais, as aulas de Tarcísio, né? Que ele mostra o ambiente em si, ligado à astronomia, a Fran, Otoniel. A gente tem professor, tive uma oportunidade que muitos professores que estão no ensino não têm. E, de certa forma, a gente tenta a resistir a essas mudanças. Então, a pergunta é, o que pode ser feito para esse pessoal que não está tendo a mesma oportunidade que eu, por exemplo, de estar voltando à universidade? Ou isso vai ser uma mudança quando os meninos que estão saindo agora do IFE, por exemplo, estiverem lecionando? Quer dizer, vai ser uma coisa a longo prazo? Obrigada, Pé Argentino, pela pergunta. Pé Argentino, eu acho assim, se você for partir da lei, né, a lei ela traz, só que a lei está lá, mas nem sempre ela é cumprida, que os que já estão atuando, eles precisariam receber capacitações nessa temática ambiental. Inclusive, o Roberto da CRED, eu lembro um dia que eu estive lá, já faz tempo, e ele até falou que os projetos dos meninos, né, dos alunos, eles estavam precisando de ajuda nessa área ambiental, porque normalmente nas feiras de conhecimentos, né, aqui da CRED, saem projetos muito bons na parte de robótica e várias outras temáticas. E ele citou, me chamou a atenção, que ele disse que, assim, queria muito que nessa área ambiental os projetos fossem, né, no mesmo nível que nas outras áreas. Então, eu não vejo outra saída a não ser promover, né, capacitações, integrações para esses professores, trazer o contato desses professores conosco. Só que o problema isso envolve uma logística que não depende só do professor que está aqui na universidade e queira levar essa formação. Envolve liberação, né, de carga horária por parte
né, das gestões aí, privadas, né, ou públicas, criar condições para que essas capacitações aconteçam. Então, o professor sozinho fica difícil ele buscar essas coisas, porque dá trabalho, né? A gente sabe que é muito cômodo seguir o livro. Seguir o livro é maravilhoso, você não perde muito tempo. Mas ir atrás de coisas para complementar dá trabalho. Então, para ele sozinho, normalmente trabalhando 2 expedientes, e como você, por exemplo, trabalha e está de volta à universidade, fica difícil, né? Como você mesmo disse, teve a sorte de estar tendo esse retorno, né, para a universidade, coisas que a maioria não vai ter. Então, eu vejo, assim, especializações, a promoção de especializações para esses professores, eu vejo, assim, como uma demanda muito válida, para que eles possam se capacitar de maneira a buscar essas coisas com mais praticidade, né, sem gastar tanto tempo, do que do nada sair procurando o que é que eu vou trazer para tal conteúdo, né? E assim, em termos de educação ambiental, isso é só um conteúdo que eu trouxe, né? É só um conteúdo, é usar a equação de Stefan Boltzmann e trazer o foco para a vegetação. Mas aí isso pode ser feito com vários outros conteúdos. A educação ambiental, ela não se resume, né, apenas a isso que eu mostrei, né? Então, precisaria de esforços aí grandes, né, para levar essas metodologias, né, essas pesquisas para os professores em sala de aula. Não sei se eu respondi. O Jonas complementa que fica difícil mesmo quando você dá 10 aulas por dia, né? Então, realmente é uma questão É que você verdade. tem que ser bem trabalhada, essa forma E de preparar, né, essa formação continuada e o como executar essa formação continuada. São duas situações bem complicadas que a gente tem que enfrentar. isso. E assim, é como o Jonas falou, né? A quantidade de aulas por dia é grande. Por exemplo, quando eu trabalhava em Pernambuco, eu tinha 8 turmas de 40 alunos. Tinha uma turma de 60. Aí é bem complicado você com uns 320, 350 alunos, com atividades para estar dando devolutiva, correção. A gente tinha que fazer 3 tipos de avaliações diferentes, por exemplo, não podia ser 3 provas, tinha que ser 3 avaliações diferentes. Então, assim, você, além do tempo que você fica em aula, você tem muito tempo fora da sala de aula, corrigindo, preparando. É muito complicado mesmo buscar essas coisas sem um incentivo externo, né? Principalmente da parte da gestão, né? Das escolas. Só terminando entre aspas, né? Só no momento, terminando um pouquinho, esse tema, para a gente finaliza dizendo, né, que as escolas diferentes da universidade, elas acreditam que a carga horária é só aula, né? Então, enquanto que a universidade tem uma maior divisão da carga horária do professor, tanto em outras atividades para além da sala de aula, mesmo a questão da quantidade de horas que o professor tem para preparar a sua aula, na universidade é diferente da rede básica, né? Então, isso também complica bastante você equacionar, né, como o professor procurar meios alternativos para dar aula, né, ferramentas, métodos. E depois, Fran, a Jaiane pergunta, o que lhe motivou a estudar sobre esse tema? Pronto. Sobre Uhum. assessoramento remoto, enfim. Assim, já, então a pergunta é ótima, porque o que me motivou a trazer essas questões lá da meteorologia para o ensino foi justamente fazer com que meu mestrado e doutorado servisse para alguma coisa dentro do ensino, porque o meu mestrado e doutorado, ele não teve nada a ver com o ensino. Então, foi numa área puramente técnica, que o importante é trabalhar com os dados e chegar a valores, coisas que a gente espera. Então, a gente espera que a vegetação se comporte de tal forma, que o solo exposto seja assim. Então, basicamente, assim, falando bem resumidamente, a pesquisa, nesse sentido, era mais nisso, era trazer evidências daquilo que a gente já espera. E aí, pesquisar mesmo a isso dentro do ensino
foi quando eu pensei, eu tenho que usar isso para alguma coisa dentro do ensino. Aí eu comecei bem devagar no PIBIC, com 2 alunos, o João e o Edmar, a tentar fazer com eles o processamento das imagens e que esses resultados eles fossem olhados, né, com outros olhos, e não com aqueles olhos que eu olhava lá na meteorologia, com o olho de educar para alguma coisa. Eu acho que surgiu dessa necessidade. Eu quero escrever um PIBIC com algo que eu passei 6 anos estudando no mestrado, no doutorado, mas, ao mesmo tempo, do jeito que eu estudei, não dava para trazer. Eu tinha que fazer alguma coisa além, né? Então, foi essa coisa de tentar trazer para o ensino. E o sensoriamento remoto é uma linha, né, que tem de estudos lá dentro da meteorologia, e que eu nem ia escolhi graças a um professor indiano maravilhoso, tá aí a função do professor na vida da gente, como é importante. Eu iria para outra área chamada agrometeorologia, porque eu queria entender porque as batatinhas inglesas não nasciam mais lá na minha terra. Eu queria muito estudar o porquê não dava mais batata inglesa lá no sítio do meu pai, um exemplo. E aí, eu queria ir para essa área, mas aí um professor indiano, que era muito observador, ele veio me dar esse conselho: vá para o sensoriamento remoto, ninguém vai querer uma física que entende de agricultura. Bom, claro que ia querer, né, é importante também, mas o sensoriamento, ele deu uma abrangência maior ao que eu podia fazer. Aí eu escolhi o sensoriamento induzida pelo meu professor, assim como eu escolhi fazer física induzida pelo meu professor do ensino médio também. Mas basicamente é isso. Eu queria olhar com outros olhos aquelas coisas que eu já tinha, mas com os olhos mais voltados para a educação mesmo. Só complementando, aí eu passo para a Tarcísio, né? Dani fala, né? Gostaria de parabenizar a professora Francineide, participar da sua palestra e poder ver um pouquinho do seu trabalho. Confesso que me encorajo, #Mulheres na Ciência. E o gente me complementa, muito bom esses momentos com os professores, saudades de estar aí com vocês. Então, a palavra é para a Tarcísio. Eu vou fazer igual o pró-reitor. E eu pedi palavra, mas já que o senhor passou a palavra para mim, professor, eu vou aproveitar o momento, a oportunidade. Já que não gosta de falar, né? Oportunidade rara da gente estar escutando essa pró-reitora aí, de tantas vezes que ela já se esquivou de nos apresentar algo, mas até que enfim. Conversa? Claro, a gente está tentando faz uns 3 anos, pelo menos, mas até que enfim conseguimos fazer você falar. A primeira é parabenizar. Eu já tinha assistido essa palestra no evento lá do meio ambiente, claro que teve algumas modificações, mas segue na mesma linha, bem interessante e bem atual, principalmente no cenário que nós vivemos especificamente. Então, por questão de curiosidade, para preservar a curiosidade de todos, eu vou para duas questões, uma técnica e uma nem tão técnica assim, mas técnica em outro sentido, né? Como você se define como uma híbrida, entre um pé ali e um pé acolá, eu só gostaria de entender inicialmente sobre a questão da modelagem, como é que vocês conseguem fazer essa modelagem, porque trabalhar com a questão de modelagem de atmosfera, eu trabalho com a questão de modelagem de atmosfera de estrelas, por exemplo, então tem toda uma dinâmica ali, uns ingredientes que nós temos que botar na computação para poder obter o resultado. E no caso, como é que vocês conseguem fazer essa modelagem? E eu lembro, acho que tem um mecanismo aqui no IFE, né, que coleta algum tipo de partículas. Se é você que trabalha com isso, só Letícia, ou você, Letícia, como é que se encaixa isso? E aí, essa é a pergunta mais técnica, né, sobre a modelagem e como esse instrumento, esse aparato que está lá instalado no IFE, é utilizado na pesquisa que vocês fazem, que é uma pesquisa do ponto de vista in loco. A pesquisa efetivamente aqui na nossa região, que sai como o pedigree da casa. A outra vai justamente no seu outro pé, na questão aí do ensino principalmente. Porque, veja, tudo que foi dito, efetivamente, é de suma importância e extremamente relevante essa questão para reflexão. Mas a questão do aprofundamento que os alunos devem ter, literalmente, ele não está simplesmente fechado dentro do ambiente da universidade ou dentro da escola.
enfim. Imagine que, por exemplo, muita gente diz que não gosta de ciência, que não gosta de física, mas gostam. Imagina que você vai fazer uma abordagem, e como vamos partir do pressuposto que você está utilizando a atmosfera. Você teria um conjunto aí de pelo menos 3 planetas para fazer essa análise diferente, eu acho que você até falou sobre. Imagina Vênus, imagina a Terra, imagina Marte. 3 planetas relativamente com bastante semelhanças, planetas rochosos, efetivamente, onde 2 desses estão numa região chamada de zona habitável, onde poderia ter água em estado líquido. Vênus é quase um irmão gêmeo da Terra nas suas características estruturais, mas em razão principalmente da sua densa atmosfera, a probabilidade de algum tipo de vida, e vamos deixar bem ampla essa questão de vida, porque quando falamos de vida pode ser no formato menos complexo possível, de uma bactéria, possivelmente. Enfim, então veja, da profundidade que o aluno tem e do espaço que ele vai ter para poder fazer uma abordagem, você tem como analisar 3 atmosferas diferentes e fazer uma conexão para explorar disso a questão de propagação de vida ou de atividade biológica. Então, a atividade biológica torna-se bem mais ampla. Isso seduz e encanta muita gente, é verdade. Agora, quando esses alunos que deveriam ter esse tempo, ou dependendo se tivesse motivação ou não, fosse para fazer uma aplicação disso em sala de aula, na realidade, eu acho que ele não teria esse espaço. Porque, como vocês bem sabem, muito mais do que eu, obviamente, essa questão da escola está muito fechada, e Pegentino, como está em loco, Jonas também, os meninos, sabem que eles têm ali uma receita de bolo a cumprir e num certo prazo. Então, esse professor ele vai ter que fazer um malabarismo muito grande. E a partir desse malabarismo, ele vai ter que conseguir encaixar isso, que pode ser até que desperta a curiosidade do aluno, mas depois ele tem uma outra aula com 40, 50 alunos novamente, com uma outra coisa possivelmente diferente, da qual ele já vai fugir completamente. Então, colocar isso numa balança no atual cenário, obviamente, é muito difícil, é muito delicado. E uma reformulação desse ensino com o atual cenário que nós temos do ponto de vista governamental não vai ser fácil. Para a parte de ciência e física, aparentemente a física começa a ganhar um pouco mais de destaque no cenário educacional, mas a questão da preparação dos que estão conosco, efetivamente, e daqueles que nem estão, ou já faz um certo tempo que passaram por um mecanismo de formação. Imagina como é que um professor desse vai tratar sobre, por exemplo, alguma dessas situações aí que eu estou falando, sobre a atmosfera de planeta, onde ele nunca nem viu, onde o livro deve ter 1/4 de página, o que é que ele vai fazer? Ele pula logo de página. Então, é só para uma questão de reflexão, para ver a questão que, na parte do ensino, entra efetivamente toda essa, vou botar em termos mais amplos, essa filosofia de que deveria ter e tudo mais, mas que necessita efetivamente de um conhecimento, do embasamento bem mais profundo, e isso, quer queira, quer não, tem que levar em consideração a ferramenta que a gente utiliza, que é matemática, e agora matemática e computação. Sem isso, não tem como. Então, joga a peteca para você, professor, para você explanar um pouco sobre essas divagações aí. Eita, lasqueira, que pergunta grande, 2. Eu já estava igual a Ariane Suassuna, eu estava dando uma volta tão grande que eu não sabia mais nem como é que eu ia fechar a pergunta. Eu não sei nem se eu lembro mais. A primeira sobre a modelagem, em termos da modelagem para trabalhar com a proposta que eu trago, ela é bem simples, né? Pensando só em utilizar a equação do Stefan Boltzmann, né? Para radiação, a potência de radiação. Mas não tem uma modelagem mesmo para saber, por exemplo, questões de espessura de atmosfera, interferência, não vai nessa direção? Iria para estimar o balanço de radiação e energia. Para trabalhar, aí tem muita particularidade, né? Então, a gente trabalha com software de geoprocessamento e a gente vai ter que utilizar as equações. Algumas entradas das equações vão ser imagens que o satélite já disponibiliza, outras entradas vão ser valores constantes, e basicamente é mais complicado. Agora, para trabalhar só com a equação do Stefan Boltzmann, utilizando
é porque eu também pequei de não falar o nome do satélite que eu utilizo. Utilizando o sensor MODES, que está a bordo do satélite Terra, ela é relativamente simples, Tarcísio, porque o software, ele traz uma calculadora de imagem, e você digita lá a equação do Boltzmann, e você tem imagens geradas para a temperatura e emissividade da superfície. E a constante do Boltzmann entra, né, como constante, né, o valor numérico em si. E aí é bem simples. Assim, tem algumas coisas aí que envolvem descompactar o pacote de produtos do satélite, que ele vem no formato HDF, que é como se fosse um arquivo zipado com vários produtos. Então, seria complicado para alguém fazer sem um roteiro. Mas, por exemplo, no roteiro que eu trago, eu digo já cada produto que tem que ser puxado, e basicamente você tem que utilizar o software, que é gratuito, que foi uma das coisas que eu consegui no pós-doc, foi fazer isso com um software gratuito, porque até então eu utilizava um software que não era livre, e aí é relativamente simples. E se tivesse espaço, né, como você está dizendo aí, pensando já na tua segunda pergunta, se tivesse espaço para trabalhar, né, metodologias mais atraentes para os alunos, o professor poderia trabalhar em forma de projeto, desde o momento da escolha do local que eles vão estudar, a entrar no site da NASA para baixar as imagens, escolher os dias que tem menos nuvem, que aquela área não tem nuvem. Tem local que é quase impossível você estudar com satélite por conta da cobertura de nuvens, né? Teria que ser com radar. E aí você poderia trabalhar a questão do projeto em si já desde o início, né, da escolha do local. Por que é que eu quero estudar esse local? Escolhe aquele recorte, aí você vai ter que saber manusear um shape, que é como se fosse uma moldura, né, tipo aquela da mesorregião do sul do Ceará. E tem sites específicos que você já encontra o shape lá, você coloca para recortar depois de fazer os cálculos, né, que os cálculos têm que ser feitos com o retângulo, a imagem, o recorte em retângulo. Mas, assim, não tem complicação, não, para fazer só essa parte, né, da radiação de onda longa. Mas, se fosse para fazer todo o saldo de radiação, era bem mais complicado, né? Eu até tinha como passar o script já para rodar automático, mas aí tiraria a parte da interação, né? Porque veja nessa linha do ponto de vista tecnológico, com esse mapeamento que você pode fazer, e agora a questão de apresentar soluções para a matriz energética, já entraria como uma capacitação para esses alunos. Aqui seria o ambiente mais adequado para a questão de instalação, por exemplo, de placas solares, regiões que recebem uma maior quantidade de radiação. Então, veja, essa física, que às vezes parece estar muito distante, naturalmente ela se faz bem presente e ainda tem, claro, aí precisa de visão e tudo mais, e de maior aprofundamento para você orientar nessas questões de inovação e tecnologia, que é o que toda universidade, todo ambiente sonha com isso, né? É verdade. E quanto ao sistema de captação de dados, Tarcísio, que está aí, é só a Letícia, que ela trabalha com aerossóis, né, com micropartículas. Eu não estou nesses estudos dela, não. Apesar que esse sensor que eu trabalho, ele também faz uma estimativa de aerossóis. Eu tenho até vontade de estudar isso para comparar com o que o sensor aqui vai estar enxergando, né? Com o que o aparelho dela vai tá medindo. Que é semelhante ao que a gente faz com satélite. A gente utiliza os dados de satélite, mas a gente sempre utiliza os dados dos sensores que estão instalados em campo para ver se não está tendo discrepâncias, né, muito grandes, assim, entre as coisas que a gente encontra e as medidas que são feitas em loco. Realmente são toques bem importantes, né? Inclusive aqui o Jonas e o Pagentini, eles corroboram, né, que inserir, entre outros tópicos, por exemplo, astronomia, ajudaria bastante no interesse dos alunos, né, a alternar a forma os meios, né, de ensino, para não ficar só com aquelas aulas matematizadas, né, que é importante para a física,
usada da matemática, mas tem que saber a hora, né? Ou seja, você tem que dar o contexto, como a professora Francineide vem falando, você tem que introduzir o contexto, o porquê, o como e qual a implicação disso, bem como também utilizar experimentos. Hoje em dia, a computação está no nosso meio, não se faz muita coisa sem utilização de algum meio tecnológico, né, computacional. Enfim, a gente tem que repensar todas as nossas práticas. E aí eu acho que, como parte oficial, né, do nosso momento, eu vou abrir aqui para a Dani fazer a última pergunta e depois, Fran, você faz também as suas considerações finais. E aí, quem quiser pode continuar informalmente. Né? Pronto, Dani, pode fazer a pergunta. Eu ia só dizer, pois então bora, professora Fran, fazer um projeto só. Quando a senhora fala que também dá para medir aerossóis e tal, com o equipamento da senhora, né? Aí eu achei interessante, acho que seria legal misturar a química e a física e, sei lá, pensar futuramente num projeto só. Era só isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Dani, pela pergunta. Eu bem queria, sabe, Dani? O problema é aquela coisinha tempo, né? Mas eu tenho muita vontade, sabe? Só que eu precisaria me apropriar ainda de como fazer isso, porque já é um outro tipo de produto e é um outro tipo de modelagem, eu teria que me debruçar para estudar mesmo, né? E como eu estou tentando pender aqui para o lado do ensino, estou muito focada, por enquanto, em tentar trazer essas questões para o lado do ensino, mas com o cuidado do referencial teórico que a área de ensino usa. Então, isso tem demandado um tempo, porque, assim, toda área tem seu corporativismo. Então, a área de ensino, ela tem as particularidades da área dela também, sabe? Então, eu sempre tive muito cuidado, assim, de entrar, apesar de eu ser licenciada em física, minha licenciatura foi aquele tipo bacharelado cortado aí, umas 2, 3 disciplinas. Não tinha foco em ensino. Então, assim, eu estou tendo uma dificuldade para me apropriar desses referenciais com todo o cuidado para não parecer aquela forçada de barra. Lá no pós-doc, eu tremi na base para apresentar o projeto a primeira vez, porque eles são muito, sabe, né, Ale? São muito danados, eles falam as coisas na cara. E aí, eu estava com medo de chegar jogando uma pesquisa lá da meteorologia dentro do ensino e parecer forçação de barra. Então, eu tive todo um cuidado de buscar um referencial teórico, mais ou menos como o mestrado acadêmico utiliza, e tentar chegar na área de ensino com esse suporte teórico, para não ficar parecendo que qualquer coisa é ensino. Então, isso demandou muito tempo, ainda demanda. É tanto que eu estou escrevendo um artigo desde o início da pandemia, tirei férias agora para ver se eu termino, falando sobre isso. Então, assim, umas particularidades na maneira de escrever que não são fáceis. Assim, quem diz que a área de ensino é fácil, está errado, porque além de você ter que saber conteúdo, você tem que também tratar essas questões fundamentadas teoricamente. Então, assim, dá um trabalho danado, sabe? Mas, vamos ver. Eu vou ver se um dia eu arranjo uma brechinha para estudar aerossóis com sensor Moody's. Oi, Ale? Fran, o pessoal tem a sensação de que quem vai para a área de educação e ciências vai porque, primeiro, ou não tem habilidade com a área da ciência de bancada, o que não é verdade, ou ainda porque a área de educação e ciências é mais fácil. Lamento desinformar. Não é. Pois é. Não é, e lá para nós a cobrança é muito alta, né, Fran? É muito alta mesmo. Alta, mas... E eles dizem na cara, assim, se você... Aí eu já com medo, né? Sou matuta, medrosa que só, me armei de todos os lados para apresentar esse projeto lá nos seminários e deu certo. Mas, assim, se você não tivesse toda cautela, ficaria aquela coisa assim, porque senão o professor fala, todo mundo pensa que o que ele faz é maravilhoso. Claro, cada um pensa, mas nem os outros não vão pensar como você pensa. Então, você chegar com uma coisa que você faz puramente técnica e jogar para dentro do ensino, sem todo um cuidado de referenciar, olha, se for para lá, leva um chute. Aí eu tenho meio que penado com
com esse trejeito. Porque o pessoal não tem a delicadeza de dizer, olha, eu acho que talvez vai dizer, não. Tem não, Ale. Eu já vi banca dizer assim a uma pessoa lá que estava O que tu tá fazendo isso é um aqui? desserviço à educação. Eu fiquei morta. Se fosse eu, tinha morrido. Beijo, amada. Só tu me fazer rir. Beijo. Beijo. Fran, você quer fazer mais alguma colocação? Ave Maria, acho que o povo já está tudo morrendo de fome, né, minha gente? Muito obrigada por vocês terem tido paciência de estar aqui até agora. E como Tarcísio disse, eu não fugi, foram os ventos que me levaram e acabou que eu nunca dei essa... Eu já falei dessas coisas aqui na URCA, eu já falei lá em Cajazeiras, no Centro de Formação de Professores, falei da Semana do Meio Ambiente e realmente eu nunca tinha falado no IFE, eu nem tinha me dado conta, viu, Tarcísio? Mas foi porque emendou licença de pós-doc com gravidez e aí acabou que eu perdi um pouco a ligação, né, que eu estava vindo, né, no IFE, tive que dar baixa nos projetos e tudo para pegar a licença, mas acho que eu não vou fugir mais não, viu, Tarcísio, daqui para frente. Queria só agradecer mesmo, pessoal, e as colocações de todos, assim, acho que cada apresentação nossa, com as colocações que vem, a gente amadurece, né, tenta evoluir, e é isso, obrigada, e vamos colocar essa meta de, sempre que a gente for trabalhar um conteúdo, tentar trazer para o contexto do meio ambiente, mesmo que não seja com algo muito prático, que a gente consiga fazer, mas pelo menos o contexto, né? Ver o exemplo do patinho feio lá da professora da Elis, que teve uma repercussão tão boa, né, em termos de educação ambiental. Acho que a gente tentar fazer com que a gente se sinta parte desse meio ambiente mesmo, né? E muitas vezes eu não preciso fazer o processamento da imagem, mas eu posso pegar resultados que já tem prontos e apresentar. Vamos ver, né? Então, é aquela coisa. Lá naquela realidade da educação básica, nem sempre a gente vai ter tempo para processar, para fazer a coisa realmente, mas pelo menos se eu não puder fazer isso, porque a gestão não permite, o modelo não permite, mas pelo menos eu trago para contextualizar, né, o conteúdo. Eu acho que isso enriquece e vai tentando trazer essa coisa de se sentir parte, né, do meio ambiente, e não ficar só no discurso do politicamente correto, porque os artigos que eu venho lendo, todos convergem nesse sentido. O que trata de educação ambiental fica muito vago, por quê? Porque a gente não traz exemplos, é só aquela coisa dos R's, né, reutilizar e nem lembro quais são, mas fica muito só no discurso. Andressa, só respondendo aqui o chat, não, eu estou falando de quando eu estive grávida, que emendou a licença com a licença do pós-doc. Não estou grávida não, já tem 3 meninos, já tá bom. Só respondendo aqui. Pois um beijo, pessoal, muito obrigada aí pela paciência de vocês. Então, obrigado e parabéns, Francineide. Esses momentos, né, são momentos importantíssimos para complementar a nossa própria formação, dos professores, dos alunos, técnicos, pessoas de fora da universidade, né, em que nós vamos debater temas diversos, da física, da química, da educação, da matemática, da biologia, e seja lá qual tema nós achemos importante discutir, e essa interação, né, tão importante quanto a apresentação, é essa interação que vem após as apresentações. Então, eu particularmente estou bastante feliz, né, com esses debates que estão sendo bem enriquecedores. Semana que vem, estou reafirmando aqui, semana que vem nós vamos continuar com Ciência para Todos, com o professor Reginaldo, certo? Vai ser na quarta-feira, semana que vem. E é isso, pessoal, uma boa noite, certo? Vamos respeitar a ciência, vamos abraçar a ciência, vamos nos unir, cada um na sua casa. E é isso. Até a próxima, pessoal.